Boa noite, sexta-feira chegou e a partir de agora você fica bem informado comigo aqui no Jornal Band Minas. Confira os destaques de hoje. Acidente em mina investigado. Falhas podem ter contribuído para a morte de 2 operários. Furtos na UFMG. Assaltante que agia no campus é preso. Imobilidade no trânsito. Fórum Nacional discute soluções para as ruas da capital. Missão difícil, mas possível. Empate complica a situação do Cruzeiro na Libertadores. Esporte diferente no Mineirão. Adultos são os velhos novos adeptos da patinação. Agora, no Band Minas. A polícia abriu uma investigação para apurar o que contribuiu para as mortes de 2 operários em uma mina de Sabará. O Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e região denuncia que empresas terceirizadas estariam infringindo normas trabalhistas. As investigações estão sob a responsabilidade da Delegacia de Sabará. O delegado esteve ontem no local do acidente e acompanhou os trabalhos da perícia. Segundo ele, em um primeiro momento, 3 pessoas foram autuadas em flagrante. Autuamos em flagrante os 2 condutores do elevador e o engenheiro responsável pela manutenção desse elevador. Por quê? Porque no primeiro momento a gente presumiu uma culpa. Um elevador caiu, não é uma coisa normal, então a gente precisava fazer esse flagrante. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Se ficar comprovada a culpa, os responsáveis vão responder pelos crimes de duplo homicídio culposo e lesão corporal. É uma investigação muito técnica, porque vai depender de laudo pericial, laudo de engenharia, vai depender também de pareceres do CREA. Então, como é um assunto muito específico, envolvendo uma área muito restrita, que é a área de engenharia, realmente vai ser uma investigação que vai dar um certo trabalho para a Polícia Civil. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, no interior de uma mina, na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. 4 operários trabalhavam na concretagem de um túnel de ventilação, quando o elevador, que pesa mais de 2 toneladas, despencou de uma altura de 500 metros. Essa gaiola, que serve como se fosse um elevador, ela tinha 3 andares. Existiam algumas pessoas que estavam no andar de baixo, tinham mais 2 no andar de cima. Essas 2 que estavam no andar de baixo, elas sofreram todo o impacto da queda. Então, foram as vítimas que vieram ao óbito. Um dos feridos, Adriano José, foi levado para a Santa Casa de Caeté. O outro, Ivanildo Pereira Gomes, de 45 anos, permanece internado no Hospital João 23, na capital. Os mortos são Luiz Alberto Cerqueira Alves Costa, de 63 anos, e Tiago Luiz de Oliveira. O sindicato da categoria afirma que vai abrir uma representação contra empresas terceirizadas que prestam serviços nas mineradoras. Os 2 últimos acidentes fatais que teve na mina foram com as terceirizadas. E as terceirizadas gostam de falar que representam os seus trabalhadores, é o Sindicato da Construção Civil Pesada. Isso é uma forma que nós entendemos de burlar, tentar dificultar a fiscalização dos sindicatos mineiros. Está preso o homem que assaltou 8 taxistas só nas últimas 2 semanas em Belo Horizonte. Com esta faca, o suspeito ameaçava as vítimas. Na delegacia, várias delas reconheceram um bandido. Entrou no meu carro como um passageiro, me levou no sentido Sabará. A certa altura ele parou e encostou a faca em mim e estava pronto a morrer. Ele fez de conta que foi tirar a carteira e me pagar, pegou uma faca de todo tamanho e colocou no meu pescoço. Reginaldo Ferreira de Souza, de 37 anos, fez ao menos 8 vítimas, todas elas taxistas. Isso só nas últimas 2 semanas. De acordo com a polícia, ele agia sempre da mesma forma. Se passava por passageiro e, na hora de pagar pela corrida, ameaçava os taxistas com uma faca. Pertences eram levados e os veículos também. E esses veículos eram abandonados pelo Reginaldo próximos à casa dele, na região noroeste de Belo Horizonte. Os ex-policiais militares Jason Ferreira Pasqualino e Jonas Davi Rosa, acusados de matar pai e tio tio e sobrinho, na verdade, no aglomerado da Serra em 2011, foram condenados a 23 anos e 6 meses de prisão. A sentença saiu na noite dessa quinta-feira. O júri, formado por 6 homens e uma mulher, entendeu que os réus atiraram contra o auxiliar de enfermagem Renilson Veriano e o sobrinho dele, o adolescente Jefferson Coelho, durante uma operação policial no aglomerado.
Os ex-policiais deverão cumprir suas penas em regime inicialmente fechado. Os advogados devem recorrer da decisão. Os problemas no trânsito de Belo Horizonte todo mundo já conhece. E as soluções para essa imobilidade nas ruas foram temas de um fórum nacional aqui na capital. Cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem em Belo Horizonte. Nas ruas, circulam mais de 1.300.000 veículos. O crescimento trouxe novas necessidades para o sistema de trânsito, que tem sido motivo de muita dor de cabeça. Tá muito ruim, ainda mais tá chegando a Copa, tá muito ruim, pode piorar, vai piorar. Se tivesse transporte público adequado, ideal, eu, por exemplo, não andaria de carro. E segurança, né? E em busca de soluções para o trânsito, modelos eficientes e sustentáveis de mobilidade urbana foram propostos e debatidos no primeiro Fórum Nacional sobre o tema aqui em Belo Horizonte. O evento reuniu líderes empresariais, autoridades políticas e grandes personalidades. O tema de mobilidade urbana é essencial para ser planejado e receber investimentos. E volto a mencionar aqui o que sempre tenho dito, não apenas investimentos do setor público, mas do setor privado. O ideal para a mobilidade na cidade é um sistema chamado multimodal, em que você integra todos os sistemas possíveis, entra além do BRT, né, o metrô, os corredores de ônibus, eventualmente monotrilho, e então os deslocamentos a pé, de bicicleta. Então, assim, é algo que precisa ter um planejamento integrado, é o que nós estamos fazendo. Este especialista trouxe da Bolívia a experiência do sistema similar ao BRT-MOV, que começou a ser implantado na capital mineira. A transformação foi muito importante para que as pessoas ahorraram tempo, viajaram mais com uma maior qualidade e mais eficientemente. Paralelamente à implementação de sistemas de soluções de transporte urbano, deve haver uma mudança no comportamento e na consciência das pessoas. Quando as pessoas se conscientizarem e mudarem a sua atitude, isso sim vai fazer a diferença nas cidades. Então vamos saber como está o trânsito agora em BH com o repórter André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Pois é, trânsito intenso aqui na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Vilarinho, região de Venda Nova. No entanto, os motoristas não encontram nenhum tipo de retenção. É preciso apenas redobrar a atenção, claro, ter bastante paciência por causa dessa lentidão para quem segue no sentido centro da capital mineira. E por falar em trânsito, Monique, amanhã vai ser feito o remanejamento das linhas alimentadoras do BRT-MOV no setor oeste da estação São Gabriel. Com isso, nesse fim de semana, essas linhas vão passar a operar, né, o desembarque, embarque de passageiros no setor leste. De acordo com a BH Trans, o objetivo é fazer as obras para completar ali a cobertura da estação. Tudo volta ao normal na próxima segunda-feira, Monique. Obrigada, André. Boa noite, bom trabalho. E veja a seguir, torcedor do Cruzeiro é roubado próximo ao Mineirão. E ainda a expectativa para o clássico Atlético e América. 6h59, eu volto já já. Jornal Band Minas.